Ok, então vamos começar nossa aula hoje. É a nossa aula número 5, né? Então já tivemos aí as 3 falando do dinheiro e essa é a segunda sobre a sexualidade, né? Bom, o Fábio começou bem esse tema no domingo passado, gente. E ele colocou bem as bases aí dos textos bíblicos para a gente entender o que é sexualidade na Bíblia. Então eu acho que deu para a gente tirar nossas dúvidas ou até relembrar o tema sob a ótica cristã, ok? E hoje eu vou fazer um contraponto. Eu vou trazer aqui a sexualidade pela ótica pagã, vamos dizer assim, né? A sexualidade hoje é vista pela cosmovisão secular. Tá picotando, Rogério. Tá cortando? Meu não. Não, pra mim não. Foi normal. Então sou eu aqui, Acho que Ok. sim. Normal. Então vamos Pra mim lá. também, tá normal. Eu vou compartilhar então aqui a tela para a gente entrar aqui na sexualidade com a visão secular, ok? Apareceu aí, gente? Sim. Muito bom. Então, pessoal, olhando para essas 3 fotos aí, são fotos Dá um F5, Rogério. Oi? Dá um F5 pra expandir a Não, tela. eu já apertei aqui, mas ele demora um pouquinho para abrir. Demora? Espera aí que ele já vai abrir. Olhando para essas 3 fotos aí, gente, eu queria que vocês... Claro que eu escolhi 3 fotos a dedo aí, né? Pra gente mostrar aí, como é que eu vou dizer, o lado mais apimentado, talvez, né? Dessa questão de sexualidade atual. Olhando para essas 3 fotos aí, eu queria que vocês definissem em uma palavra a sexualidade atual. Vamos lá, uma palavra. Imoral. Fácil. Fácil, Imoral. imoral, que mais? Perverso. Perversa, Egoísta. Exposta. egoísta, Alguém falou outra coisa. Exposta? hã? Exposta, É. tá? Ok, eu escolhi o adjetivo deturpada. Poderia ser qualquer um desses que vocês falaram, tá, gente? Mas a palavra deturpada eu acho que ela resume bem, porque é algo que foi distorcido, que foi corrompido, que foi feito com um propósito e hoje está sendo usado para outro propósito, tá? Então eu vou trazer aqui agora algumas características dessa sexualidade deturpada que nós vemos hoje na nossa geração. A pornografia talvez seja a mais usual. Então, ela é definida como qualquer material que desperta pensamentos sexuais de forma vulgar e explícita. Swing é uma troca de casais e relação sexual com outro na presença ou no controle do parceiro. Então, eles não consideram uma traição porque o parceiro está ciente, ou ele participa ou ele está olhando. Sexo virtual é algo que tem tomado conta da nossa geração. 70% das palavras buscadas nos sites de procura estão relacionadas de alguma forma com sexo.
e os sites e aplicativos adultos estão entre os mais acessados. Fornicação é o ato sexual entre pessoas não casadas. Adultério é a traição sexual ao seu cônjuge. Eu estou relembrando aqui alguns conceitos, tá? Homossexualidade é o relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo. Agora a gente vai entrar numa área um pouco menos falada, né? Voyeurismo, espiar pessoas em atividades privadas. Exibicionismo, expor genitais em locais públicos ou para outras pessoas sem consentimento. Froteurismo, se esfregar em outras pessoas sem consentimento. Às vezes a gente ouve umas situações dessa nos transportes públicos aí, né? Masoquismo sexual, submeter-se à humilhação, dor ou sofrimento. Sadismo sexual é o contrário, eu vou submeter a outra pessoa à humilhação, à dor ou ao sofrimento. Existe aí um grupo que junta os dois, sadomasoquista, e tanto se humilha quanto humilha o outro, né? Então ficam papéis trocados. Pedofilia, o interesse sexual por crianças. Fetichismo, utilização de objetos inanimados ou interesse sexual por outras partes do corpo que não sejam as genitálias. Escatologia telefônica. Gente, não me perguntem que eu não sei por que chama isso, mas são telefonemas obscenos. Necrofilia, interesse por cadáveres na relação sexual. Tem coisa que não dá nem pra gente pensar, né? Zoofilia, interesse por animais na relação sexual. Urinofilia, interesse por urina. Tem até um nome aí que eu já vi, até esqueci, de pessoas que urinam na outra. Eu não lembro agora o nome. Também nem fui pesquisar. Chuva dourada. Como? Chuva dourada. Isso, essa daí. Cropofilia, interesse por fezes na relação sexual. Bom, gente, então tem coisas aqui que são realmente difícil até de imaginar, mas esta é a nossa realidade de uma geração secularizada, afastada de Deus, sem valores morais cristãos, e aí você acaba não tendo muitos limites para assuntos como este, que trazem, entre aspas, prazer momentâneo. Eu vou focar um pouquinho na pornografia, porque esse talvez seja um dos nossos maiores problemas até entre cristãos, tá? Em 2019, houve mais de 42 bilhões de visitas ao Pornhub. Não sei nem como é que pronuncia isso aqui direito. Quem pode ajudar aí? Pornhub? Deve ser isso aqui. Tá certo. Deve ser isso aqui. O que significa que houve uma média de 115 milhões de visitas por dia. Gente, isso aqui é muita coisa. Então, por dia é a população inteira do Canadá, Austrália, Polônia e Holanda juntas. 42 bilhões de visitas em um ano é 6 vezes quase a população do mundo. É muita coisa. Em 2019 houve uma quantidade recorde de uploads de vídeos. Mais de 6, quase 7 milhões de novos vídeos foram enviados para esse único site, tá? Só estou falando de um site adulto. Para colocar isso em perspectiva, se você juntou todo o novo conteúdo de vídeo de 2019 ao que já existia, ou seja, o que tem no catálogo de vídeos hoje para assistir, você ficaria mais de 170 anos para assistir e não acabaria. Rô, queria fazer uma pergunta. Fala, mano. Você chegou a acessar quantas pessoas
no Brasil ou no mundo acessam a pornografia? Porque daí daria para a gente mensurar quantas vezes uma pessoa acessa pornografia no ano, mais ou menos isso. Tem uma estatística que eu vi que o brasileiro está em 12º colocado em minutos de visualização em sites adultos de pornografia. Ele assiste em média por dia 9 minutos, tá? O campeão é os Estados Unidos com 15 minutos de visualização. Esse é um dado que eu lembro aqui de cabeça. Eu vi outros, mas eu não estou lembrado agora exatamente do que você perguntou, Gabi. Show, já dá para mensurar mais ou menos. Obrigado. Ok. Muito bem. A pornografia pode agir... Ixi, tampou aqui, cara. Pornografia pode agir... agora, peraí. Como uma droga, os terapeutas tratam cada vez mais problemas derivados do consumo habitual da pornografia. O resto você consegue? Pode ler tudo aí, Gabs. A saturação de sexo com muito impacto provoca um desencanto com a companheira, que não pode oferecer a imagem e o grau de excitação que um consumidor de pornografia precisa. Acostumada a um nível altíssimo de imagens fabricadas para o seu estímulo, com mulheres escolhidas a dedo, diz o sexólogo e terapeuta espanhol Pedro Villegas. A pornografia cumpre os requisitos das drogas viciantes. Há uma recompensa imediata, masturbação e orgasmo, e pode ser repetida quantas vezes quiser de maneira fácil, privativa e gratuita. O começo é como cenas mais leves, cientes no princípio, o estímulo e a liberação da dopamina. Com o tempo, para que se produza a excitação e esse neurotransmissor seja liberado, é preciso um impacto cada vez mais forte, um estímulo maior, ver cenas mais explícitas. Ok, obrigado, Gabriel. Então, aqui eu peguei de um site sobre saúde e psicologia, e eles estavam fazendo uma matéria sobre os efeitos da pornografia no cérebro, e eu peguei esse pedaço aqui para a gente ter uma noção, e eles fazem uma correlação com as drogas. Então, a pornografia, ela acessa os mesmos neurotransmissores que a droga acessa no nosso cérebro. E aquela recompensa de prazer imediata liberada pela dopamina. O problema é que essa liberação de dopamina, ela não acontece de forma regular e constante. O nosso cérebro entende que para liberar a dopamina numa segunda vez, precisa de mais estímulos do que foi na primeira. É dessa forma que as pessoas viciadas em drogas, né, elas acabam ingerindo quantidades maiores de droga para ter o mesmo efeito de recompensa do cérebro que tinha no começo com poucas doses. A pornografia é a mesma coisa. A pessoa começa a ter uma recompensa com cenas leves, daqui a pouco ela tem que aumentar essas cenas e tem que ir para cada vez cenas mais explícitas e coisas mais bizarras, porque se ela continuar naquele nível inicial, a dopamina não é mais liberada na quantidade inicial. Muito bem. Rogério, oi. Só queria adicionar um comentário. A gente falou semana passada que essa indústria, né, ela é bem significativa globalmente, né? Se gasta mais dinheiro com sexo do que com armas, por exemplo. E essa talvez uma explicação, porque a nocividade da pornografia, ela não é divulgada.
né? Porque tem muito interesse econômico. Então, por isso Sim. os meios de comunicação aí acabam filtrando esse tipo de divulgação. Sim, sim. Mídia e etc. Bem colocado, Fabio. Eu trouxe também aqui uma outra informação para adicionar. 40% dos viciados em sexo perderam seus cônjuges. Eles consideram uma pessoa viciada em pornografia que se expõe a 11 horas de produto pornográfico por semana, tá? Então, pelo menos nesta matéria era esse o dado. 58% sofrem perdas financeiras consideráveis. Inclusive, os sites adultos são os sites mais hackeados do mundo, tá? Então, por quê? Porque as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade ali, de exposição, e não querem ser denunciadas. Então, os hackers usam dessa privacidade, entre aspas, para extorquir os usuários. 1/3 perderam seus empregos porque eles começam a acessar pornografia no horário de trabalho, né, e com as máquinas da empresa. E tudo isso hoje é fiscalizado. O uso da pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Gente, é muita coisa. 56% dos casos de divórcio envolveu uma pessoa que com interesse obsessivo em sites pornográficos, ok? E casos de depressão grave foi relatado 2 vezes mais frequente entre os usuários de pornografia na internet em comparação aos não usuários. Bom, então já deu para perceber que essa é uma prática altamente nociva, que nós não podemos brincar com ela, nem sequer sair para tomar um sorvete, né? Eu trouxe aqui um dado aqui do Latino, peguei uma matéria dele, de um post que ele colocou, falando que ele, na época que ele era viciado em sexo, ele tinha uma compulsão enorme, ele tinha que transar 10 vezes por dia. Olha o que é uma escravidão. Entendi que precisava de ajuda quando percebi que uma coisa simples da vida que está aí para te fazer feliz estava me consumindo. Hoje posso dizer que encontrei o equilíbrio em tudo na vida, seja no sexo, no relacionamento, profissionalmente, procuro ser um ser humano melhor para mim e para quem está ao meu lado. E por último, eu trouxe aqui um relatório de um site de infidelidade conjugal. Estou tentando achar o nome dele aqui. Alguém consegue... esse... deixa eu ver. É esse Ashley Madison? Será que é isso? Bom, vamos lá. Aplicado em 20 países, o relatório mostra que a versão brasileira do site apresenta a 3ª maior taxa de mulheres em relação a homens. 2,2 mulheres para 1 homem. Perde apenas para a Colômbia e França. Pokeball diz que não foi preciso fazer nenhuma alteração no site para adaptá-lo à proporção local. Os números podem variar, mas a infidelidade é um comportamento universal. Cerca de 15 mil pessoas acessaram diariamente o site em 2020. Um número um pouco menor, praticamente igual a 2019. O estudo mostra que apesar da quarentena, 95% dos usuários mantêm a intenção de trair. A explicação seria o desgaste dos relacionamentos durante o confinamento. A infidelidade se mostrou um instrumento eficaz contra o estresse causado pela convivência com o cônjuge e os filhos. 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Gente, diante de tudo isso que nós vimos aqui, eu trouxe apenas algumas informações para a gente entrar agora no nosso papo. E a pergunta é essa: vocês acham que isso tem solução? Vamos lá. Quero ouvir vocês. Qualquer Tem outro, solução. nós podemos vencer pelo sangue de Jesus, né? Enfrentando verdade, um dia por vez, né? É difícil, porque é um vício, se trata de um vício, mas eu creio que há vitória, sim. Eu costumo dizer, Rogério e Sandra, que para mudar o caráter de um homem, só o poder do Espírito Santo, né? Claro, tem outras formas, medicamentos, muitas vezes, tem terapias, tem outras técnicas utilizadas, mas essa mudança, vamos dizer assim, da água para o vinho, esse domínio próprio, a gente não consegue sozinho. Eu acho que humanamente é impossível, né? Eu acho que tem que ter a ação do Espírito Santo para nos ajudarmos, né, nessa mudança de vida, porque acaba sendo um estilo de vida, né? Essa vida sexual deturpada, né? Ela acaba sendo no seu estilo de vida. Então, para você mudar isso sozinho, vou falar que é impossível humanamente, né? Vamos até refazer aqui a minha coisa, mas é muito mais difícil. Então, eu acredito que com o poder do Espírito Santo, sim. Oi, Legal, Henrique, Regis, eu tô obrigado. aqui assistindo com a minha mãe. Quem tá falando? É o Henrique, eu tô aqui do lado da minha mãe vendo. Fala, Henricão. Que eu tava ouvindo o Reginaldo falar, e eu acho que mesmo se a pessoa não se relaciona com Deus e ela não tem, portanto, o Espírito Santo, ela ainda assim consegue ter vitória, porque a gente vê casos disso, tipo o Terry Crews, que fazia o pai do Chris, Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius. Ele era muito viciado em pornografia, ele tem vários relatos bem interessantes, e ele foi liberto, e eu acho que isso mostra para até onde vai a graça comum, né? Porque se a gente peca, a gente deveria afundar no pecado, mas ainda assim, ele mesmo sem se relacionar com Deus, ele foi liberto. Então, isso ainda é um dedo de Deus na criação, né? Eu acho isso interessante. Eu concordo. Eu pensava que ele fosse convertido, viu, Henrique? Desculpa, Kátia. Eu vi uma entrevista dele, dá toda a entrevista como se fosse um convertido mesmo. Ai, desculpa. Eu concordo com o Henrique. Semana passada, por coincidência, eu estava acompanhando uma pessoa do marketing digital, quer dizer, não tinha nada a ver com pornografia, só que, enfim, começou esse assunto de pornografia, porque ele mesmo tinha falado que fazia 3 semanas só que ele tinha tido pornografia, acesso, e ele tem família, e ele fala muito a minha pátria, a minha família, ele traz muito contexto de família, e ele falou que ele caiu, e quando ele falou que ele caiu, vieram muitos seguidores, ele tem quase 1 milhão, falando dessa mesma dificuldade com a pornografia, né, com esse acesso. E para mim foi, assim, de verdade um choque, porque eu não imaginava algumas coisas que as pessoas colocam, gente, como se fossem amigos, assim. E aí as pessoas estavam falando das dificuldades que eles têm e por que eles têm, da onde eles trazem aquilo. Muitos deles estavam falando que eles precisavam ter um contexto de entender qual que era o papel deles dentro da família. Porque às vezes eles se sentiam anulados, enfim, né? Foram vários testemunhos, inclusive de mulheres também, falando por que elas procuram a pornografia e de repente deixam de procurar o homem. Muito triste, de verdade, eu li, os depoimentos foram muito tristes, mas também eu chego à conclusão que o Espírito Santo, sem dúvidas nenhuma, ele vai fazer diferença, sem dúvidas, mas eu acredito que quando a pessoa, ela entende, começa a entender o contexto da família, o contexto do papel dela, que hoje está muito distorcido, ela tende a se reconhecer, tipo, reconhecer os pecados. Acho que para a pessoa que não conhece Cristo, ela não entende esse linguajar, mas ela começa a entender o que ela está fazendo de errado, o que está prejudicando a família dela, e aí sim ela começa a ter uma consciência disso, e isso pode levar à mudança. Pelo menos foi o que eu observei lá
porque tinham muitos casos de homens falando que eles ficavam muito tempo na pornografia e, inclusive, se separaram, e hoje entende que a separação veio por causa disso, por causa da pornografia. E eles confessando o pecado. Gente, parecia um confessionário lá. Foi uma coisa assim que eu fiquei chocada, porque eu falei, nossa, o cara não fala, tá falando de marketing digital, e por que as pessoas estão se abrindo tanto? E até chegaram num contexto deles falarem, olha, eu me sinto muito mais à vontade de falar, tipo, pro estranho, né, porque talvez ele nem leia aquelas mensagens, do que falar, chegaram a falar que tinham medo de falar para pastores, de se confessar com o padre, porque lá é muito contexto de igreja católica, mas, resumindo, eu entendo o que o Henrique falou também. Legal, Katia, obrigado. Mais alguém, gente? Ô, Rogério, eu vejo isso aí como um vício mesmo, né, Rogério? É a droga, é a bebida, a pornografia leva para o mesmo caminho, né? A pessoa começa a perder a noção da coisa, começa a se perder, começa a perder a família, começa a perder tudo. Então é o mesmo caminho, eu entendo. Não tem outro caminho a seguir. Porque ela vai começando a se perder, vai perdendo o controle daquilo. É nesse sentido, eu vejo. Rogério. Oi? Só para complementar, enfim, eu concordo com o que disseram, mas, assim, trazendo um pouco mais para o meu contexto da minha idade, né? Quando eu converso com amigos descrentes sobre isso, realmente, sem o Espírito Santo, a pessoa não vai ter motivos para não fazer. Qual que vai ser a barreira que vai impedir ela de acessar um site desses? Não tem barreira que tenha para essa pessoa. Ela vai fazer, é prazeroso para ela, não tem nenhum motivo assim que plausível, ao menos para ela, nesse início, né? Enquanto parece que está tudo sob controle, como é um meio de prazer. Mas eu concordo que eu acho que nesse sentido, né, quando já vai tomando proporções maiores, e a pessoa começa a ver isso, né, na família ou em qualquer, atrapalhando de alguma forma a vida, aí eu acho que sim, a graça comum ela vai guiar a pessoa para tomar atitudes, né? Mas principalmente com amigos que eu converso da minha idade, não tem barreira nenhuma, né? Algo comum que leva de maneira assim tranquila, acontece e não tem nenhuma barreira que impeça ela de fazer isso, nada plausível ali. Às vezes ela não enxerga o que faz realmente o resultado final, né, Vitor? Porque talvez não tenha uma constituição de família, os valores ali que realmente deveria. Pode ser. Pessoal, eu entendo tudo o que vocês estão colocando. Eu até acredito, e a gente percebe e vê pessoas que não são evangélicas, não frequentam igreja, e que às vezes têm um nível de moral mais elevado até do que cristãos religiosos, tá? Porém, eu entendo que esse nível de moral, ele aprendeu em algum lugar. Então, com certeza isso veio ou de uma formação familiar muito forte, ou veio de um conceito ou de um contexto religioso que essa pessoa talvez até já passou e hoje está um pouco distante, mas eu acho pouquíssimo provável, pode ser que tenha, tá? Não estou dizendo que não tem, mas eu acho pouquíssimo provável uma solução dentro de uma cosmovisão secular para esses impulsos sexuais. Por quê? Porque dificilmente a pessoa que não tem os valores morais cristãos vai identificar isso como um problema. Entendem? Elas vão achar isso normal. Elas vão achar isso natural. Talvez não nos estágios mais graves. Mas acesso a vídeos que você recebe pelo WhatsApp, brincadeiras, piadas pornográficas, tudo isso é algo bem natural para as pessoas que não estão envolvidas num contexto religioso. Rogério. Sim. Mas aí tem uma questão, né, que é a questão da ética, né? Você conhece bem aí. A ética de um grupo, né, ela é formada pela opinião que vai se formando por diversos fatores, né? A Bíblia é uma referência ética importante.
Mas alguns padrões éticos, eles são formados por história, por família, por cultura, né? Então, por questões culturais, né, de educação, a pornografia pode ser entendida do ponto de vista ético como um desvio. Não como um pecado, mas como um desvio ético. E aí, por conta disso, as pessoas evitam. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem dentro da ética pessoal, né, ela entende que a ética, puxa, é um tipo de traição. Eu estou sendo infiel quando eu acesso ou tenho contato com pornografia. E aí a pessoa luta contra isso por essa questão ética. É muito mais difícil sem Deus, né, mas é por isso que o mundo ele não está no caos, né, porque existe a ética. É a lei muito influenciada né, pelo cristianismo. Né, Fábio? A lei natural escrita no coração dos homens. Isso. Nós vamos entrar nisso agora, então. A gente foi por um caminho bacana. Só para fechar um pouco o que o Fábio falou, é verdade, Fábio. Tem culturas que são extremamente rígidas moralmente. Os islâmicos, por exemplo. Tá? Mas a gente vai entender, os orientais também, se você pega a descendência japonesa, eles têm um valor de família muito forte. E não são cristãos, né, de base. Mas a gente vai entender que muitas das vezes isso é por conta de uma repressão social do que por um entendimento espiritual. E é aí que a gente vai entrar agora, tá? Bom, eu vou apresentar então algumas soluções bíblicas para essa sexualidade deturpada. Vamos lá. Solução bíblica número 1. Comportamental. Esse texto de 1 Coríntios 6,18 e 2 Timóteo 2,22 vai falar sobre isso. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E 2 Timóteo, Paulo falando para ele diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Pergunta agora para o grupo: esta solução bíblica comportamental, ela é suficiente? Fala, mano. Queria até comentar que aqui em casa, meus tios, a maioria são crentes, né? E a gente conversa bastante sobre sexualidade. E aí uma coisa que a gente até brinca, quando aparece qualquer oportunidade assim de pornografia, de sexualidade, a gente brinca assim: fuja, mano, fuja. A gente tem esse termo em referência a esses versículos aí. Então, sim, a estratégia, pelo que eu tenho percebido na minha própria vida, é uma ótima estratégia. Uma das melhores que eu consegui até agora. Ok. Quem mais? Todo mundo concorda com o Gabriel ou tem alguém que discorda de que essa solução bíblica é suficiente? Eu acho que clamar também, né, Desculpa, pode falar. Imagina, pode falar. Eu vejo assim, eu acho que quando a gente reconhece a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, eu acho que no meu caso funciona muito bem quando eu clamo mesmo a Deus: Senhor, me ajuda em tal área, que tal área para mim é uma área difícil. E eu acho que o clamar a Deus, está falando aqui de invocam o Senhor, né? Então, acho que essa questão de invocar a Deus e de prostrar diante dele as nossas fraquezas, isso também é algo que... Oi, Renata. Oi, eu ia dizer assim que acredito que sim, porque se a gente for ver, tudo começa com uma curiosidade, né? Vamos ver como é que é. Então, nada já começa muito grande, né? Começa ali, apareceu, deixa eu dar uma olhadinha, ver como é que é, e isso vai
vai se intensificando. Então, se você não se dá o direito de iniciar e já pede logo, ó, vamos fugir disso logo, eu acho que sim, que é suficiente. Desde que você tenha essa consciência, né, que nós temos, de que não deva ser feito, que não é algo natural. Ok. Rogério. Oi. É o Thiago. Só uma pergunta. Eu concordo com o que o Gabriel falou aí, de fugir, né, da tentação. Mas e quando a pornografia ela tá na mente da pessoa? A pessoa não acessa mais essas coisas, mas na mente dela ainda continua. Jesus falou sobre isso, né? Aquele que apenas pensar em ter uma mulher que não é sua, você já adulterou com ela, né? Eu tô nessa linha... Oi? Perdão. Pode falar. Só queria comentar que Paulo fala aos Filipenses, né, no capítulo 4, que para a gente encher a mente de tudo que é bom, né, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Uhum. Daí a gente acaba tirando a pornografia da mente e enchendo a mente. Legal, a contribuição, acho que do Gabriel foi ótima, né? Foi exatamente o que a gente viu nos versículos da semana passada, né? Boa. A gente só fugir não resolve aquilo que o Gabriel trouxe de dificuldade, se já está na minha cabeça. Bom, se já está na cabeça, Gabriel, pelo que a gente leu, né? A gente precisa colocar coisas novas na cabeça. Coisas puras, coisas que glorificam a Deus. Coisas que vão fazer bem para nós e nos edificar. Boa. Na verdade, então, o Gabriel trouxe um elemento agora que é a substituição, né? Nós vamos substituir o pensamento maligno por algo bom. Essa solução bíblica comportamental, ela é importante, gente. A palavra de Deus diz que nós realmente precisamos vigiar. E aqui eu acho que é uma vigilância constante nossa. Mas eu entendo que mexer apenas no comportamento não é suficiente. Por quê? Porque nós temos sim uma mente para nós olharmos e um coração para nós entendermos. E o comportamento, claro, ele acaba sendo o resultado daquilo que está dentro de nós. A gente vai acabar exercendo, né, uma atitude em cima daquilo que a gente pensou antes, daquilo que a gente sentiu antes. Então, se a gente atacar apenas o comportamento, eu acho que a nossa atitude não vai ser completa dessa limpeza, dessa santidade aí. Então eu trouxe para vocês uma segunda solução bíblica, que é o pacto, ok? Então, esse texto de Marcos 10 vai dizer o seguinte, olha, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém o separe. E olha o texto de 1 Coríntios 7,2. Mas por causa da imoralidade, que é o que nós estamos falando aqui, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, pelo que eu estou entendendo nesses textos, a proposta bíblica é que se nós tivermos um parceiro fixo e um casamento, uma aliança, um pacto, nós vamos deixar de ter essa imoralidade sexual em nossas vidas. O que vocês acham dessa solução bíblica sobre o pacto? Ela é suficiente? Acho que ela compõe, né, Rogério? Ela se soma, né? Então... Desculpa, Fábio. Pode falar. Não, Renata, vai lá. Porque para mim tá com delay, achei que pode continuar. Não, Renata, vai lá, manda ver. Não, eu ia dar um exemplo de uma amiga minha. Ela casada há anos, tinha filho, se relacionava bem com o marido, eram super parceiros um do outro, porém chegou um tempo no casamento em que ela ia dormir e ele ia para a sala para ver pornografia.
mesmo se relacionando com ela diariamente. Então, talvez não seja também sei lá, se eu diria a solução, não sei nem o que dizer, mas assim, enfim, eles eram casados, eles se davam super bem, eles se relacionavam, e ainda assim, depois que ele tinha relações com ela, ela ia dormir, ele ia pra pornografia. Daí a gente pode... Ele é um dos fatores que pode ajudar, né, para a pessoa sair desse aperto, né, porque a gente fala que é melhor casar do que viver abrasado, mas... Ô, Sandra, não tô conseguindo te ouvir muito bem. Isso aí. Quer falar aqui? Vem cá. Tá me ouvindo melhor? Sim. Então, eu acho que a gente vê como algo incompleto. É melhor ir com a Laís lá, né? Acho que tá ruim ainda. Tá ruim? Uhum. Mas pode seguir aí, gente. Depois eu falo. Ok. Bom, gente, nós vimos então, apresentamos aqui vários sites de infidelidade conjugal. Só esse fato, só esse dado já é suficiente para nós vermos que o casamento em si, sozinho, ele não é a solução para essa imoralidade sexual. Ainda que seja um casamento cristão, não é o seu cônjuge que vai ser a solução de um pecado que brota no seu coração. Essas coisas precisam ser tratadas de dentro para fora e não de fora para dentro. Então eu entendo que o pacto que a Bíblia oferece é importante, sim. É um pacto que nos restringe, que nos limita, que nos ajuda, mas ele não é sozinho a solução. E aí, nós vamos aqui projetar aqui a terceira e talvez última solução bíblica. Sim, eu trouxe um exemplo de Jacó, só para dizer, na verdade esse exemplo de Jacó está lá no livro do Tim Keller, Deuses Falsos, não sei quem já leu, mas é um exemplo interessante para dizer como Jacó continuou na idolatria do seu romance com Raquel, mesmo casado, né? Então Jacó estava numa situação de extrema fragilidade, ele tinha sido preterido pelo pai, ele estava fugindo do irmão, ele ficou sem o amor da mãe, ele não conhecia o amor de Deus e ele estava extremamente vazio, inseguro, carente, e ele buscou no amor de Raquel a sua satisfação. Então depois, se vocês quiserem ler o capítulo 29 de Gênesis, é muito interessante para ver como Jacó ele coloca todas as fichas da sua satisfação ou da sua aceitação em Raquel. E aí nós vamos ver que ele, na verdade, ele tinha uma idolatria de um amor romântico por ela. Jacó, ele é um exemplo de viciado por amor, né? Ele age como um drogado atrás da próxima dose. Se a gente for ler direitinho a história, a gente vai entender isso. Raquel não era para ele apenas uma esposa, mas era uma salvadora. Ele, inclusive, aceita pagar 4 vezes mais pelo dote dela. No dia que ele acaba de pagar os 7 anos, ele chega para Labão de uma forma muito incisiva e fala: hoje acabou o prazo, eu quero a sua filha. Isso naquele contexto era muito ostensivo. Ele estava dizendo exatamente: hoje eu quero dormir com a sua filha, hoje ela tem que ser minha. Então Jacó estava muito focado na questão sexual com Raquel. A Bíblia diz que os olhos de Raquel brilhavam, que ela tinha um corpo, uma beleza estonteante, enquanto Leia tinha os olhos apagados, era uma pessoa sem brilho, né? Então a gente percebe que Jacó ele colocou em Raquel essa expectativa.
Depois ele até permitiu ser enganado por Labão. E depois ele vai ignorar Léia sistematicamente e ignorar os seus filhos e escolher Raquel e os filhos de Raquel de uma forma muito privilegiada. Isso vai trazer grande sofrimento para a família. Tudo isso porque ele estava cativo nesse relacionamento abusivo. Mas a gente não vai ter tempo para entrar muito em Raquel aqui, nem em Jacó. Só um exemplo que eu trouxe. A terceira solução bíblica, gente, ela vai falar sobre a essência. Se uma propõe mexer no comportamento e se a outra propõe um pacto com alguém, essa daqui vai ser mais interior. Esse texto de Romanos é um texto conhecido e ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Esse daqui é um cenário de idolatria, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então esse texto aqui, gente, vai dizer claramente para nós que o nosso problema ele é interno. É um problema de idolatria, é um problema de adoração. É um problema de quem nós vamos colocar a adoração na nossa vida. E é aí que entra toda essa perversão sexual, é totalmente envolvida na idolatria. O próximo texto vai dar o quê? Vai dar a solução, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntam para Jesus. E ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então Deus aqui, Jesus está focando o quê? Numa adoração exclusiva, única e restrita ao Senhor. Amar a Deus com todo o coração é não deixar espaço para nós amarmos outras coisas, inclusive essa sexualidade deturpada, que vai trazer para nós consequências terríveis. Eu vou só dar uma corridinha aqui e eu já vou abrir para a gente bater um papo final. Só para a gente reforçar os conceitos de ídolo, né, que nós falamos na primeira aula. O ídolo é qualquer coisa que serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. É tudo que você observe e diga no fundo do coração: se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido, então saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Os ídolos nos dominam, uma vez que sentimos a necessidade de tê-los a fim de que a vida faça sentido. Para muita gente, essa sexualidade deturpada é que faz sentido, entre aspas, para a vida deles. Eles não conseguem viver sem estes escapes. O último slide que eu trouxe aqui é sobre o que está por trás da sexualidade deturpada. O desejo de ser amado? O desejo de preencher um vazio emocional? O desejo de ser correspondido? O desejo de satisfazer meus impulsos? Talvez seja o desejo de manipular as pessoas? Ou o desejo de controlar a situação?
Ou ainda o desejo de obter vantagens. E tem muita gente que usa a sexualidade para trazer vantagens financeiras, para trazer vantagens dos negócios. Tem gente que usa essa sexualidade sem valores morais para satisfazer os seus impulsos, para ser correspondido, para preencher o seu vazio. Enfim, tudo isso é idolatria. Por quê? Porque estão querendo colocar algo no lugar que somente Deus deveria estar. Se Deus estivesse preenchendo tudo isso, não haveria espaço para essa busca desenfreada em situações assim. Eu vou trazer a última informação aqui que a gente já falou lá na primeira aula. São esses deuses profundos que são alimentados por esses desejos externos. Talvez uma pessoa que está buscando uma sexualidade errada, ela está querendo ter influência. Ela está querendo satisfazer o seu Deus de poder. Ou ela quer aprovação, ela quer ter uma estima, ela quer que as pessoas a aprovem. Quantas meninas não se entregam numa sexualidade prematura na juventude só para ser aceita no grupo? Para não ser a única virgem na escola? Isso acontece muito. Quantos homens não cedem aos outros que vão aos happy hours ou vão às casas de prostituição junto com os colegas de trabalho, porque isso faz parte do ambiente em que ele está? Esse conforto físico e emocional que precisa ser suprido, ou segurança e controle na situação? Gente, diante disso daqui, eu queria abrir para a gente bater um papo final. Eu sei que a gente estendeu um pouquinho, mas nós ainda temos aí talvez uns 10 minutos para vocês ficarem à vontade aí sobre isso. Vamos lá. Ô, Rogério, eu acho que uma frase que a gente escuta muito aí e encaixa perfeitamente é aquela mente vazia, oficina do diabo, né? Acho que quando a gente está com a mente desocupada ali, ele vem e preenche esse espaço aí. Então é uma frase que se encaixa bem aí na situação, né? A gente tem que procurar preencher com o Senhor mesmo, preencher com Deus, preencher com coisas boas, né? Queria comentar aí sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Beleza. Bom, alguns aqui já me conhecem bastante tempo, outros não, nem me conhecem, mas eu sempre fui um jovem que tive relação sexual ativa, né? E sempre sofri com prostituição, depois fornicação, aí por último pornografia, e hoje eu luto contra a pornografia todos os dias mesmo, every day, lutando aí. Mas, cara, uma coisa assim, a gente sabe muito bem o que a Bíblia fala sobre isso. As pessoas chegam e nos dão um conselho, você acaba confessando o pecado e é o primeiro passo, né, para o arrependimento ali. Mas na prática, você sozinho no seu quarto, ou você sozinho no banheiro, ou você no seu escritório, é bem diferente. Então, eu gostaria de falar aqui como que algumas coisas que as pessoas me falaram e atitudes que eu tive que tomar para me afastar desse pecado mesmo, fugir, mudança de mente, mudança de coração. Então, uma das coisas que eu tive que fazer é ser radical. Então, por exemplo, se eu tenho redes sociais, então se eu seguia alguém que colocava uma foto de biquíni, eu tive que parar, infelizmente, de seguir aquela pessoa, né? Algumas pessoas que acabam conversando com você e acabam querendo flertar com você, assim, eu tive que bloquear essas pessoas, né? Uma certa vez até um pastor me disse que perguntaram para ele por que ele nunca traiu a esposa dele. E aí ele disse pra gente assim que ele nunca flertou com o pecado.
Ele nunca nem deu brecha para o pecado. Então, eu entendi que eu também não devo dar brecha para o pecado. Então, eu tive que bloquear essas pessoas. E realmente, eu não esqueci o nome dele, acho que é André, né? O rapaz que acabou de falar aqui. Anderson, realmente Anderson. Uma das coisas também é você estar com a sua mente vazia e tá ocioso. Mas muitas das vezes está com a sua mente bastante ocupada também e você quer aliviar o estresse. É uma grande mentira. Isso é uma mentira, tá? Mas uma das coisas que eu fiz para entender isso é decisão, cara. Você tem que decidir mesmo abandonar o pecado. Você já tem o Espírito Santo, ele já fala com você, a Bíblia já fala que aquilo é pecado. As pessoas que você confessa já te falaram, cara, isso é pecado, e você continua fazendo, então é porque você tem que tomar a decisão de abandonar o pecado. Então é isso, Rô, que eu queria contribuir aí. Ok, gente, mais alguém? Boa noite. Posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que os homens e as mulheres que se vestem de uma forma mais exposta, vamos dizer assim, de certa forma, eles estão facilitando para as pessoas que têm mais tendência de cair nessa área, né? Porque assim, como o Gabriel falou, né? Pensando no testemunho dele, né? Ele disse que algumas pessoas ele deixou de seguir nas redes sociais por conta da exposição do corpo e tudo mais, né? Eu acho que hoje em dia tá muito assim, tá muito liberado, né? Principalmente as mulheres, né? A expor o corpo. E às vezes nem é a exposição do corpo, às vezes é uma posição, um jeito que faz com a boca, nas fotos, uma espécie de sensualidade permitida, né? E eu acho que isso também é uma coisa que também é errado, né? Favorece aqueles que têm essa fraqueza, né? Eu acho que cabe essa reflexão também, porque é claro que assim, eu não sou responsável pelo pecado do meu irmão, mas eu posso cuidar do meu irmão nesse sentido também, né? Era só isso que eu queria falar. Muito bem colocado, Ana. A palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes, né, em tudo isso e não provocarmos esses sentimentos, né, nas pessoas. Vou tentar falar agora, Rogério, vamos ver se vai sair. Vai lá. Eu acho que a gente precisa fazer uso das disciplinas espirituais e quem sofre com esse problema, ele tem que estar muito mais engajado no jejum, na oração e na confissão. Você tem que ter um parceiro de prestação de conta, porque assim você vai se fortalecendo, você vai pensando antes de cometer aquele pecado. No começo é muito mais difícil, mas no final vai ficando um pouco mais fácil. E para o irmão que falou sobre a questão de tirar do pensamento, né? Eu acho que esse é o melhor remédio. Jejum e oração para que o Senhor venha purificar. E eu falo por experiência própria, eu fui uma criança exposta à pornografia muito cedo e Deus me deu vitória. Casei, tudo bonitinha, e nunca tive problemas no meu casamento, porque isso ficou no passado. Então, há vitória para quem é liberto pelo sangue de Jesus. Muito bom, Sandra, obrigado. Ok, mais alguém? Já só fazer uma colocação sobre decisão, que foi o que o Gabriel falou. Eu acho que não só para o pecado de pornografia, mas para qualquer outro pecado, acho que a gente está decidido a mudar é o primeiro passo, né? Eu falo porque meu marido, quando eu comecei a namorar com ele,
ele tomava um gole de cerveja, ele não conseguia mais parar. Ele bebia até cair. E isso assim, era diário, mas ele tinha acabado de falecer, e se ele desse o primeiro gole, ele ia até cair. Então chegou assim, dias eu chegar lá e encontrar alguém no banheiro, dando banho nele, porque ele tinha feito isso. Aí chegou um dia que ele falou assim, ó, a partir de hoje, nunca mais eu coloco nada que contém álcool na minha boca, porque se eu não sei lidar com isso, eu não posso me aproximar disso. Isso tem 16 anos, e ele nunca mais na vida encostou uma gota de álcool na boca. Eu acho que para qualquer pecado, a gente tem que saber, né, onde vai nos levar, né? Muito bom, Renata. Obrigado. Pessoal, então, eu acho que essa aula deu para a gente perceber que nós temos, sim, várias frentes que a gente tem que atuar para que esse pecado não seja sorrateiro em nossas vidas, né? Então, a gente tem, sim, esse lado comportamental, de estar fugindo, de ter uma vigilância constante. Nós temos a questão da substituição, né? O que eu vou colocar no lugar desses pensamentos que eu estava tendo, e aí sim entrar com as disciplinas espirituais, porque quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu me aprofundo com Deus, mais eu vou estar preenchido com um conteúdo sadio. E então isso vai automaticamente me libertando, me limpando das coisas ruins. Nós vimos que a solução pactual ela também tem o seu valor, mas a gente realmente precisa focar na nossa essência, né? Então tudo isso que a gente estava falando... Rogério, só para fechar, Reginaldo, só um minutinho, já te passo já. Então, só para a gente fechar essa questão interna, tudo que a Sandra falou sobre discipulado, sobre confissão, o Gabriel, a Ana, a Renata, acho que isso trouxe todo um pacote completo para a gente estar mais firmes nessa luta contra o pecado, tá bom? Fala, Regis, desculpa. Não, é só um pontinho aí, a gente prestar atenção até na nossa fala também, né? Porque a boca fala que está cheio o coração. Então até aquilo que a gente está habituado a falar, a gente tem que começar a prestar atenção naquilo também, porque de repente a gente está colocando para fora o que está lá dentro, né? Então a gente prestar atenção até na nossa comunicação, acho que é importante também para a gente se prevenir. Legal, gente. Adicionaria apenas aí, para você me permitir ainda, Rogério, a gente não esquecer o nosso propósito, né? É a base de tudo. Tudo começa na nossa missão de glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz, que é amar a Deus sobre todas as outras coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente usar essa referência para a área de sexualidade em nossas vidas, a gente vai entender que precisamos agradar a Deus, precisamos glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Algumas coisas podem, outras não podem. Umas foram dadas por Deus para o nosso prazer, outras Deus disse não coma, não toque, não ponha a mão, não chegue perto. Então acho que a gente, se não esquecermos essa perspectiva, lembrando que é Ele que nos fortalece a vencer tudo isso, somente pelo sangue de Jesus que morreu na cruz e lava o pecado de nós, se a gente se perder no meio do caminho e não lembrar disso, a gente vai acabar caindo e fazendo o que não deve. Então é voltar para o Éden e entender nossos limites. Aproveite o que pode e fique longe do que não pode, e enquanto isso glorifique a Deus. Acho que é isso. Muito bem. Ok, gente. Mais alguém? Então era isso o papo de hoje. Obrigado aí pelo tempo de vocês.